a ideia de justamente ter uma vida extraordinária é essa nossa capacidade de poder trazer essa nossa equipe interna, né, que é essas pessoas que moram dentro de nós, para a tua vida. Então, ter uma vida extraordinária, gente, é sobre ter mais pessoas, né, que é você mesmo, é ter mais você na tua vida. E esse movimento de fazer isso exige uma... às vezes eu falo uma inteligência, né? Mas eu vou dar um ponto antes, né? Que é assim, exige a construção de um know-how, né? A gente muitas vezes acha que essa coisa do autoconhecimento é um movimento onde a gente vai para um processo de terapia, vai para um processo de coach, vai para um processo, vamos supor, para um retiro de final de semana ou um período sabático, né? Para se autoconhecer, né? Entretanto, a coisa não acontece exatamente assim. Acontece assim também. Só que isso são momentos e flashes de autoconhecimento, né? O autoconhecimento, na verdade, a ideia do autoconhecimento, ela é um pouquinho mais profunda, né? Profunda no sentido da abrangência, né? O autoconhecimento, na verdade, é um movimento de vida. Eu diria até que num movimento mais preciso, o autoconhecimento é um estilo de vida, né? É o jeito que você toca a sua vida. É um outro modo de operar, é um outro modo de se relacionar com a vida. Entende? Anota aí, gente. É um outro modo, né, de se relacionar com a vida. Porque é um passo de alfabetização, gente, muito importante ter esses fundamentos, saber esses nossos pontos de atolamento. E quem são esses mestres internos que moram dentro de nós e que às vezes se transformam no sabotador em vez de ser o mestre? A gente precisa desenvolver essa inteligência, a gente precisa saber como as coisas funcionam. Porque senão a gente não é capaz de estar no comando, né, dessa operação, vamos dizer assim, né, dessa jornada maravilhosa que é a nossa própria vida. Então, o jeito de se relacionar com a vida muda quando a gente está nesse estilo de vida, né? Que é viver através de inserir essa inteligência, de desenvolver essa inteligência. A gente não é só sobre ir para a escola para ficar mais inteligente de informação, sobre ir para processos de aprofundamento, de desenvolvimento pessoal para ficar mais inteligente do ponto de vista emocional, mas é também você entender que tem uma inteligência que só você pode desenvolver, sabe? E a diferença que tem de você viver uma experiência, ou vivenciar uma informação e tá com uma informação. A gente precisa das duas coisas. A gente precisa ter a informação, mas se a gente não souber como usa essa informação, não adianta nada você ficar se atolando em mais e mais informação. Então a gente precisa da informação, mas a gente precisa desenvolver a nossa inteligência individual, que é essa inteligência de saber como que é, quais são os princípios, como é que se autoconhece, né? Transforma numa coisa útil. Isso é muito importante, gente. Porque o que acontece? Quando a gente está nesse lugar, né, de ter se desconectado dos nossos sonhos, de estar numa crise de ansiedade, de estar com alguns medos, né? Enfim, quando a gente está nesse lugar aí, percebe até que a nossa autoconfiança está baixando, né? Diante de tudo que está acontecendo. E ainda, agravada a situação vibracional do planeta, por conta de tudo isso que está acontecendo, né? A gente foi diminuído no sentido de estar no contato social, enfim, com toda essa densidade que ainda está ainda por cima. O que começa a acontecer? Começa a acontecer uma confusão, né? A gente começa a não saber direito para onde ir, o que fazer. Tanto a ponto de eu ouvir coisas do tipo, eu me desconectei dos meus sonhos, eu não sonho mais, né? Porque a gente tem dois níveis, né? Assim, tem dois momentos. A gente tem um primeiro momento, que é quando a gente está nesse lugar da ansiedade, da falta de sonhos. Esse lugar aí, quando a gente fica nesse lugar atolado, onde o autoconhecimento, ele é uma estratégia para desatolar a gente, né? Porque o autoconhecimento, ele passa a ser uma forma, né? Uma estratégia mesmo, a gente pode usar a palavra estratégia, para quê? Para trazer mais pessoas dentro de nós, para resgatar um novo time interno, uma nova equipe interna, né? Para desatolar a gente, precisamos de ajuda, né? E essa ajuda vem, então, externa, né? A gente pode contratar uma mentoria, pode contratar um coach, pode contratar uma série de coisas, mas também você precisa saber. O ponto de largada, gente, não é contratar alguém para ajudar você a desatolar já de cara, entendeu? Tem um ponto antes, né? Você precisa aprender a escalar uma equipe interna nova, né? Ou uma equipe interna que é a equipe interna que você precisa para este momento. Esse é o ponto de largada. E, num segundo momento, a ideia é que, a partir do momento que você identifica em que lugar que você está atolado e quais são as arapucas, né, que os seus mestres internos podem armar para você, você com toda essa clareza, você consiga perceber que a única pessoa que consegue estar aí para tirar você daí e que não pode faltar em qualquer movimento é você. Então, isso dá o que pra gente? Autoconfiança.
né? É como se fosse assim, ó. Você consegue avisar para o teu grupo interno, para a tua equipe interna, que você é uma pessoa confiável, gente. O que é autoconfiança? Autoconfiança é dizer para você mesmo que você tá lá para você mesmo, sabe assim? Então, é como se você fosse dizer para a tua equipe interna, galera, muita calma nessa hora, eu vou aí resgatar vocês, né? Então, porque quando você, vamos supor assim, que não fosse, que fossem duas pessoas fora de você, só para dar um exemplo mais claro, assim. Tem duas pessoas que estão percorrendo um caminho no meio de uma floresta, né? Um tá com a água e o outro tá com a comida. E aí eles se desgrudam um do outro porque o cara que tá com a comida acha que ele sabe fazer mais rápido sozinho e ele segue a vida e larga o outro que tá com a água, entendeu? Então, você é uma pessoa confiável, se você combinou com alguém que você vai sair para uma caminhada e você tá com a comida e o outro tá com a água, se você é confiável se você larga alguém pelo caminho, né? E o que acontece pela vida é que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Então a gente larga uma parte de nós pelo caminho e a gente segue a nossa vida só com aquele outro pedaço da nossa equipe interna. E aí a gente vai perdendo a autoconfiança. Quem é que perde a autoconfiança, gente? É quem ficou para trás. Entende? Então, alguém dentro de você ficou para trás, que o teu sonhador ficou para trás, o teu idealista ficou para trás, né? O teu lado que achava, né, que ia ter uma vida super legal, não só sob o ponto de vista financeiro, mas também sob o ponto de vista de curtir a vida, de conhecer coisas novas, de aprender coisas novas, né? Esse lado aí, o aventureiro, né? Ele pode ter ficado para trás. E aí, isso é falta de autoconfiança no sentido de que algumas coisas começam a não, algumas conquistas começam a não acontecer, entende? Para qualquer coisa acontecer na tua vida, você precisa escolher. Até para atravessar a rua, você precisa escolher. Você precisa olhar para um lado, olhar para o outro e escolher dar o próximo passo ou esperar passar o carro para depois atravessar, né? Então, para todas as coisas a gente precisa escolher. E o lance é que o modo próximo escolha significa assim, é fazer a próxima escolha e não ficar ponderando todas as outras escolhas que vão vir depois da próxima escolha, sabe? Porque a gente fica ponderando, você pode perceber que quando você está ponderando demais, é porque você não está fazendo a próxima escolha. Você está fazendo a próxima e a próxima e a próxima e a próxima, sabe? Então você começa a ponderar a consequência da tua próxima escolha, que vai gerar uma próxima, e aí nem teve consequência, porque você não fez nada, entende? Então, o modo próxima escolha, ele ajuda a gente a sair dessa ansiedade, sabe? Desse lugar que a gente vai ficando meio afobado, assim, né? E o que acontece com quem vive no modo próxima escolha? Você muda de tribo, sabe? Então, você tá num grupo de pessoas, né? E quando você faz um movimento, você encontra as pessoas que também fizeram o próximo movimento. E quando você faz isso, as oportunidades mudam, porque você já não é mais a mesma pessoa. Então, se você já não é mais a mesma pessoa, porque você tomou essa tua próxima decisão, quer ela seja fazer um exercício de 10 minutos todo dia, né? Quer ela seja tomar 1,5 litro de água, ou quer ela seja uma decisão um pouco maior, uma escolha um pouco maior, né? O que acontece a partir deste momento? Como você já não é mais a mesma pessoa, você enxerga as oportunidades da tua vida que você não estava enxergando antes. Gente, tem tanta oportunidade que a gente deixa passar. Tanta, tanta, tanta. A gente deixa passar porque a gente está olhando para o nosso próprio problema, né, que é importante, sem dúvida nenhuma, mas a gente não está fazendo o movimento de olhar para o problema e olhar para fora. Olhar o problema e olhar para fora, né? E esse movimento é um movimento importante, né? Que significa autoconhecimento, transformação. Autoconhecimento, transformação. Esse movimento, né, de conseguir trazer informações sobre você e pegar só aquilo que você precisa para esse momento e usar isso, né, como uma informação para mudar a tua realidade, isso é um autoconhecimento feito com inteligência, com estrutura, né, com know-how. Porque senão você fica descobrindo um monte de coisas sobre você. Quem nunca, gente? A gente descobre um monte de coisas sobre a gente. Eu já passei por esse lugar também. E aí você fica sabendo, né, você descobre por que você está onde você está, sabe? Ah, entendi. Por que eu tô onde eu tô? É por causa disso, por causa daquilo, porque não sei o quê, porque eu fiz isso, porque... Aí você descobre de uma forma complexa, profunda, verdadeira, né, do porquê que você tá onde você tá. Só que aí, acabou, né? O que você faz agora com essa informação? Quem já descobriu coisas geniais sobre você e depois que você teve aquela catarse, né? Porque dá um prazer, né, gente? Aí você fala assim, e agora? O que eu faço com essa informação? Isso não é ter inteligência de autoconhecimento, né? Isso é ter desvendado uma informação a mais e às vezes, gente, é uma informação que naquele momento você nem precisa. Então, isso é importante. Você tem que saber o que você desvenda, em que sequência e como que aplica,
tá? Senão não serve de nada. Na verdade, assim, é um movimento, eu diria. Nós somos seres humanos que a gente precisa de movimento, né? Então, eu acho que ter, né, essa estratégia ou esse estilo de vida de aprender a usar o autoconhecimento a seu favor, né? Ele muda completamente a rota da tua vida, sabe? Por quê? Porque todas as decisões que você toma a partir de agora, né, elas contam com a possibilidade de você ter um membro mais da tua equipe interna que você aprendeu a resgatar, né? Então é como se você tivesse dentro de você, a partir do momento em que você adquirir know-how sobre isso, um grande conselho, sabe assim? Onde você é capaz de acionar os mestres que você precisa a cada momento, né? Gente, às vezes a gente precisa fazer alguns movimentos e às vezes não dá para fazer, sabe? Só que só o fato de você saber que você já está se organizando para fazer, né, já começa a mudar o teu jeito de atuar, né, naquele trem que está a 1000 por hora e que você não consegue sair, entende? Por quê? Porque só o fato de você saber que uma hora você vai conseguir sair, porque você já está se organizando para sair, ele vai fazendo com que você perceba que o trem não está assim tanto a 1000 quilômetros por hora, entendeu? Muda a tua percepção de tudo, sabe? Muda a percepção do que está fora e muda a percepção do que está dentro. Muda a percepção, inclusive, da importância que você dá para um monte de coisa que às vezes nem é tão assim dramático. A gente, na verdade, o nosso entorno, né? Quando a gente não está conectado com os nossos sonhos, quando a gente está nessa sensação de ansiedade, quando a gente começa a sentir que a nossa autoconfiança está baixando, né? Quando esse movimento começa a acontecer, a gente não fica bem, não é? Meio óbvio isso que eu estou falando, tá? Então, se a gente começa a não ficar tão bem, né? Isso começa, de uma certa forma, a refletir nas pessoas que estão à nossa volta, no sentido de que o azedo que está dentro da gente, né? Esse lugar que a gente está, né? Começa a interferir em como a gente também vê as pessoas fora de nós. E, de uma certa forma, é como se a gente começasse a aprisionar as pessoas que estão fora da gente, né? No julgamento e nos rótulos que a gente também faz do outro, sabe? E aí a gente começa a ficar preso numa teia, né? Quando alguma coisa muda, né? Lembra da minha frase, né? Que eu sempre falo, nada mudou, eu mudei, tudo mudou. É meio isso, assim, né? Quando a gente começa a sair desse lugar, porque a gente vai lá fazer esse movimento de se tornar mais inteligente, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da nossa equipe interna, né? O que acontece? Você vai mudando a tua configuração, ou seja, você vai se tornando uma outra pessoa, né? Nesse lugar, quando você começa a fazer o teu processo, né? Você vai libertando as outras pessoas, porque você também se liberta, né? Você não é mais só aquele timinho michureba que você tinha antes. Você é uma equipe interna maior, né? Então, mais ousado, né? Então, na medida em que você vai para esse lugar, né? Você se libertou do teu julgamento que você estava antes, de você mesmo, como você tinha se rotulado. Você também faz uma coisa maravilhosa, que é libertar as pessoas que estão à sua volta daquilo que você pensa delas, entende? E aí elas também têm a oportunidade de seguir a vida delas, sem ter que ficar lidando com o julgamento que elas fazem de você, que você faz delas. Enfim, é um elo, é um elo novo que se constrói no relacionamento, sabe? É uma nova possibilidade de se relacionar com as pessoas a partir de você abrir um novo tipo de relacionamento com você mesmo. Então, assim, é muito lindo, gente. É um movimento, sabe? É um movimento de ampliar o laço de confiança, o laço de aceitação da diversidade, sabe? Interno, gente. Tudo aqui, ó, tá? Quando você faz isso tudo aqui, o fora é uma consequência. O que aconteceu foi assim, ó, uma demanda, houve um descompasso, né? A demanda por transformação ou por resultado em processos tanto de terapia, de coaching, ou mesmo em cursos de desenvolvimento pessoal, né? A demanda pela velocidade de transformação aumentou muito. Sabe assim, não dá tempo mais de fazer 15 sessões de coaching, né? Uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias. Né? Geralmente era assim, né? Para conseguir resolver um determinado problema que está acontecendo no teu dia a dia, tá? E aí, o que aconteceu? Automaticamente, as pessoas começaram a cada vez mais procurar processos de desenvolvimento pessoal para conseguir, tipo assim, nossa, eu tô com uma situação pegando fogo aqui na minha vida, né? E eu preciso resolver isso. Então, sim, começou a haver uma procura cada vez maior, né?
Entretanto, o que que acontece, né? Apesar de começar a haver um processo de procura para que, né, a gente, cada um de vocês, né, possam também ser, vamos dizer assim, agentes de transformação da sua própria realidade, ou seja, ajudar o terapeuta a te ajudar, ajudar o coach a te ajudar, né? Ajudar o seu amigo a te ajudar também, né? Então, para isso, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de ser ajudado, né? E o autoconhecimento, ele vem para isso, né? Ele vem para que a gente também consiga fazer esse movimento de ser, né, uma pessoa que consegue receber ajuda. Porque muitas vezes a gente acha que não precisa de tanta ajuda ou que precisa de uma ajuda, me dá aí o troço pronto, me diz o que eu tenho que fazer, né? E, gente, dizer o que você precisa fazer é importante em alguns momentos. Se o troço está pegando fogo, você tem que dizer, abre ali aquele lugar ali que tem aquele hidrante lá e apaga o fogo, tudo bem, né? Só que é muito importante que você aprenda a descobrir o que foi que gerou aquele fogo, o que aconteceu. Você não vai passar a vida inteira ligando o hidrante, entendeu? Até que chega uma hora a água acaba, né? Ou daqui a pouco tá pegando fogo no lugar que o hidrante não alcança. Então, o que eu tô falando sobre o autoconhecimento é que a gente está num momento evolutivo agora que não adianta mais você ficar só simplesmente tendo teus arrás, entendeu? Você precisa aprender a descobrir quem é que está naquele momento da tua equipe interna, né? Precisando de algo mais do que só o ahá, sabe? Só a grande descoberta, né? Precisando vir para ajudar a usar aquela informação que você descobriu. Porque às vezes você descobre uma informação, mas você não sabe usar aquela informação. Então, eu acho que a gente está num momento hoje onde as pessoas estão à busca, né, de também serem protagonistas do seu processo de transformação. Então, além de você receber todo tipo de ajuda que você pode receber, você também ser capaz de interferir no teu processo de desenvolvimento pessoal num primeiro momento. E num segundo momento, além de interferir, você ser o comandante desse processo, né, de desenvolvimento pessoal. E o que é ser o comandante? É você ter clareza de para onde você está indo, é você ter clareza do que você está construindo, é você ter clareza dos teus valores pessoais, né? Gente, às vezes eu pergunto isso pro meu mosaicado, né, que é como eu chamo meus mentorados, e falo assim, você tem clareza dos seus valores pessoais? E no começo se eu pergunto isso no começo da mentoria, né? Sim, né? A maioria das pessoas tem a clareza, começa a falar um monte de valores. Só que os valores que vêm, né, desse tipo de movimento, de expressão, são valores muito idealizados, entende, gente? Eu costumo dizer assim que valor é um elemento, né, que a gente traz para proteger a gente da gente mesmo. Então, não dá para entender isso que eu estou falando aqui agora, que já é uma camada mais profunda. Entretanto, tudo isso a gente precisa, todo esse know-how a gente precisa deter, sabe? Para justamente a gente ser capaz de desenhar o plano de desenvolvimento pessoal que a gente precisa para chegar onde a gente quer chegar, sabe? Senão a gente fica refém do próximo curso que aparecer. Então, assim, tem um ponto de largada. E tem um ponto de largada depois disso que vocês vão... que vai ficando mais claro cada vez mais para vocês, que o ponto de largada é você ter a equipe interna que você precisa para esse momento da tua vida, sabe? Que no momento em que você faz isso, que você escala essa equipe interna que você precisa para esse momento, você vai ter clareza, você vai saber onde é que você está repetindo o padrão, você vai saber qual é o ponto que você precisa desenvolver, você vai saber quais são os teus sonhos, né? Que às vezes o teu sonho ficou velho, você precisa atualizar. E você vai saber onde é que você quer inovar na tua vida, sabe? Tudo isso, né, é o próximo passo. Se você não fizer isso, não adianta se fazer mais nada, entendeu? Porque tudo vai ser um aglomerado de confusão. Então, tem um ponto de largada, que é saber para onde eu tô indo. Um recado que eu vou deixar aqui para vocês é assim, se você não sabe por onde começar, né, se você não faz a menor ideia, tipo assim, eu identifiquei que eu estou no ponto de atolamento piloto automático, eu identifiquei que eu estou no ponto de atolamento, estou perdida, eu identifiquei que estou no ponto de atolamento, seja ele qual for, né? Se você identifica isso, e às vezes você identifica até que você está mais você não sabe por onde começar, eu diria para você que a melhor forma de você fazer o teu próximo movimento, né, é você começar a identificar alguém dentro de você, uma pessoa dentro de você, né, que gostaria é como se você pudesse imaginar como que você gostaria de ser percebido pelo mundo, sabe? Então se faz essa pergunta, como eu gostaria de ser percebida pelo mundo? Porque às vezes fazer uma pergunta como essa fica mais fácil para você não ficar tão para dentro, sabe? Porque às vezes fica tão para dentro que a gente se perde nas nossas reflexões. Então a pergunta é, como eu gostaria de ser percebida pelo mundo? Tá? E aí vai lá aprender como que escala a equipe interna para conseguir ser essa pessoa.
Essa já é a primeira pista que você pode ter, sabe? Às vezes a gente vai por um caminho como esse, por exemplo, porque é uma primeira referência, né? Essa não é a referência que eu uso já de cara dentro da jornada. Dentro da jornada a gente usa isso, dentro da minha mentoria a gente usa isso um pouquinho mais lá na frente. Mas se você quer fazer nesse momento essa primeira reflexão, assim, é uma forma de você sair um pouquinho para fora, sabe? Tá bom? Eu quero tirar você um pouquinho desse só para dentro, para dentro. Se a gente entra nesse lugar, né, de ficar muito numa, vamos dizer assim, eu chamo até de depressão, né, no sentido assim de ir muito lá para dentro e ficar muito filosófico, né? E às vezes você se perde. Então, faz essa pergunta: como que eu gostaria de ser percebida pelo mundo? E aí vai lá resgatar essa equipe interna que te permite ser essa pessoa num primeiro momento. Isso já é um primeiro movimento. Bom, Se eu tenho alguns rituais para se preparar para pegar recados e se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só responder aqui uma coisa para a Ana. Ô, Ana, um ritual, né, para aprender a pegar o recado é você, antes de mais nada, você saber em que lugar que você está. Se você está no lugar do culpando o outro, do mimimi, da reclamação, né? Se você estiver nesse lugar aí, não tem como pegar o recado, tá? Então você tem que conseguir identificar primeiro, eu tô culpando o outro, eu tô de mimimi, eu tô de desculpinha, eu tô de mau humor, né? Se você tiver aí, o primeiro recado que tem, tá? Pra você pegar, e esse eu já vou dar pra você de presente hoje, é assim: sim, a culpa pode ser do outro. Sim, o outro pode estar fazendo isso, aquilo. Tá tudo bem, tá? Só que essa informação, ela não é útil pra você, tá? Porque não dá pra fazer absolutamente nada com essa informação. Então, o que você pode fazer a partir daí é fazer a seguinte pergunta pra poder pegar o recado: o que eu fiz, como eu atuei, como eu me posicionei, que permitiu que essa situação acontecesse dessa forma? O que eu fiz, como eu atuei e como eu me posicionei, que permitiu ou que facilitou que a situação acontecesse dessa forma, tá? Aí tem um recado. Se tiver mais time interno, né, você consegue ir numa camada mais profunda, mas essa camada já é bem legal. Estou indo numa mais além do que só autorresponsabilização. Eu falo para os meus mentorados assim: 100% de responsabilidade é pouco, eu quero mais. Mais no sentido assim, eu quero mais time interno, né? Porque quanto mais pessoas dentro de você, quanto mais equipe interna você tem, mais 100% a gente tem, entendeu? Então eu falo, eu quero mais 100%. Então, esse lugar, por exemplo, do mimimi da reclamação, né? Ele pode estar falando, por exemplo, de um membro de equipe interna dentro de nós, que às vezes está meio preguiçosinho, entendeu? Então, assim, se a culpa for do outro, se a coisa, tipo, se eu me convencer, né, de que a culpa disso tudo, de que a responsabilidade da coisa ter acontecido, culpado mesmo, que o culpado de ter acontecido as coisas assim, e ainda por cima, isso for verdadeiro, né, no sentido assim, realmente o cara foi a pessoa, ou o meu colega, ou seja lá quem for, se realmente deu uma sacaneada, ou seja, eu tenho um fato, né, eu consigo fazer com que o meu lado esforçado não tenha que fazer nada, né, não? Entendeu? Então, eu tenho um membro de equipe interna que é o preguiçoso, que pode ficar ali de boas sem ter que movimentar muita coisa, porque afinal de contas eu tenho uma justificativa super legal do porquê que as coisas não estão dando certo. Entende? Então, assim, dentro daquilo que eu falo de ser, né, uma pessoa que transforma a sua realidade, de uma certa forma pode ter um encaixe aí, né? Tá muito conveniente que as coisas estejam acontecendo dessa forma. Então, bora lá buscar mais time interno para sair dessa conveniência de uma vida de conveniência, né, para uma vida extraordinária, né? Então, são duas coisas diferentes.